Olá, tudo bem? A notícia é: jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio. É uma notícia que está sendo muito comentada por aí, parece impactante. Eu acho que não é tão impactante assim. São números chegando que já eram um tanto previsíveis. A tendência no nosso mundo atual é uma secularização. Não dá para pensar que na América Latina vai ser muito diferente do que aconteceu na Europa. É uma questão de tempo, me parece. Claro que pode haver uma reversão, claro que pode haver uma mudança no contexto e tudo mais, mas é uma tendência, é algo que preocupa. A questão é por que preocupa, quanto preocupa, né? Em que sentido isso nos preocupa. Primeiro, é bom dizer, até para termos uma certa tranquilidade, é bom lembrar que a igreja não nasceu no século I num ambiente majoritariamente cristão, né? Que a igreja não foi majoritária durante séculos. Ela viveu perseguição, ela viveu como uma congregação, como uma comunidade menor diante de um mar de outras ideias, sem ter qualquer voz, inclusive, para lutar pelos seus posicionamentos. Isso deve nos dizer algo. Isso deve nos dizer que a igreja já soube caminhar assim. E ela pode de novo saber caminhar assim. Nós precisamos estar preparados para isso. Estar preparados para isso significa manter o testemunho apesar de adversidades. Manter o testemunho mesmo não tendo prestígio algum, mesmo não tendo poder algum, mesmo não tendo intimidade com o poder, intimidade com essas pessoas que tomam decisões para a sociedade. Manter o testemunho e manter a vida cristã sendo vivida como vida cristã, mesmo se no entorno a cultura diz algo muito diferente. Estar preparado para isso é algo necessário. É claro que podemos discutir, enquanto isso não acontece, qual o papel da igreja. A igreja pode influenciar consciências, a igreja pode mobilizar os seus para dizer o que pensa e tudo mais. Essa é outra conversa. Mas estejamos preparados, né? Estejamos preparados. A torre mais alta da cidade não é mais a torre da igreja. Isso é fato. Agora, vamos à notícia aqui, né? O título, como eu disse, é: Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em SP e Rio. Aqui diz que isso diz respeito aos dois estados, né? No bigode da notícia diz assim: grupo já soma mais de 30% dos jovens de 16 a 24 anos nos dois estados, indica a Datafolha. Uma questão que fica depois vai dizer assim: nos grandes centros urbanos essa é uma tendência, mas estamos falando aqui então dos estados de São Paulo e Rio ou das cidades de São Paulo e Rio? Faz alguma diferença, né? Mas essa imprecisão não é exatamente resolvida aqui no texto que eu estou lendo do G1, isso saiu em vários veículos, né? Eu não vou fazer uma leitura assim que mostre uma malignidade da imprensa ao divulgar esses números, né? Esses números são números constatados, né? Talvez a forma de expressar a notícia pode ser tendenciosa sim, mas o fato a pesquisa existiu, os números aí estão. Eu não suspeito desses números porque, como eu disse, eu acho que eles refletem simplesmente uma tendência existente e uma tendência que é perceptível na vida das congregações, né? Na realidade luterana, nós temos a prática do ensino confirmatório. Então, muitas vezes, crianças, pré-adolescentes que estavam afastados da vida da igreja voltam a participar da vida da igreja minimamente para o ensino confirmatório, por volta dos 10, 11 anos de idade. E nós percebemos nessas pessoas, nessa população, já uma diferença muito grande com relação a gerações anteriores. Há crianças ali, pré-adolescentes de 12 anos, que já não têm convicção alguma da sua fé, que já não afirmam a sua fé, que já algumas até que se afirmam agnósticos. Isso é curioso e dizem, né? Eu estou aqui porque meu pai e minha mãe me mandaram estar aqui.
Isso é curioso e eu percebo que algumas pessoas, né, um pouco mais vividas têm dificuldade até de processar essa informação, até duvidam. Ah, está dizendo que é agnóstico, mas nem sabe do que se trata. Não, às vezes ele sabe sim, às vezes ele sabe e tem convicção disso. O que é triste, mas é um fato. Uma questão que me parece sempre bom dizer, né? Em geral, esses jovens, no contexto luterano, são aqueles de famílias que não participavam da vida da igreja com frequência, daquelas famílias que não estavam presentes nos cultos. Esses jovenzinhos são aqueles que não foram levados para a escola bíblica, né? Então eu não devo querer também que uma criança, um pré-adolescente, que passou os últimos 6 anos indo à igreja talvez uma vez por ano, ou pouco mais do que isso, que ele tenha em si uma valorização da vida da igreja, que ele reconheça o valor da vida da igreja. Porque ele não viu isso testemunhado no dia a dia dos seus pais, ele não aprendeu isso pelo exemplo. Agora é muito difícil ele escutar da sua mãe ou do seu pai, você tem que ir para a igreja, sendo que ele viu os pais fazendo algo bem diferente durante tanto tempo, né? Os jovens não são tapados, na verdade eles são muito mais sagazes do que as pessoas pensam, e então isso deve ser considerado. Mas assim, eu queria ler aqui o texto, 2 parágrafos, porque eles revelam algo talvez um tanto diferente do que está na manchete mesmo, né? Diz assim: em São Paulo, os jovens de 16 a 24 anos que se dizem sem religião chegam a 30% dos entrevistados, superando evangélicos, 27%, católicos, 24% e outras religiões, 19%. Primeira percepção aqui de algo que pode ser mal entendido do título. O título diz que os sem religião somam mais do que católicos e evangélicos. Mas a verdade é que eles são mais do que evangélicos e católicos separadamente. Se você soma católicos e evangélicos aqui, nós vamos ter 51%, enquanto que os que não têm religião são 30%. Ou seja, não uma maioria absoluta de sem religião em comparação com aqueles que têm religião, mesmo religião cristã, né? No Rio, o parágrafo seguinte: os sem religião nessa faixa etária chegam a 34%, também acima de 32% evangélicos e católicos 17% e demais religiões 17%. O que chama a atenção aqui muito também é a pequena quantidade de católicos, de jovens de 16 a 24 anos que se afirmam católicos. E aqui vem outra questão que eu acho que é pertinente quando a gente trata desse sem religião, que é o fato de que os católicos estiveram com um número sempre maior, e estão no número absoluto, né, da população em geral, muito por causa, isso todos os católicos sabem disso, né, católicos praticantes sabem disso, muito por causa de um certo nominalismo, né? As pessoas dizem assim: qual que é a sua religião? Eu sou católico. Aí você pergunta: quando você foi à missa pela última vez? No casamento de alguém, na primeira comunhão da minha sobrinha. São esses nominalistas, são de nome católicos, né? E os jovens de 16 a 24 anos, talvez essa população não se sente mais necessitada de dar essa resposta insincera, essa resposta que não reflete a sua adesão real. Talvez, então, aqui nós tenhamos uma questão muito mais de sinceridade do que de alteração do quadro, né? É isso que me parece possível. A questão se esse percentual que se diz evangélico, né, 27% em São Paulo, dessa população jovem, 32% no Rio, se também não há aqui um novo nominalismo. Lá pela década de 80, 90, era comum assim, católicos dizerem sou católico sem serem de fato, e não era comum um evangélico dizer assim, eu sou evangélico, se ele não era evangélico de fato, se ele não frequentava uma igreja reconhecida como evangélica, né? Me parece, isso aqui é uma impressão, não é um fato, que hoje muita gente responde sou evangélico sem estar ligado a igreja alguma.
né? E eu conheço pessoas assim, né? Simplesmente porque ora e não reza, porque não tem imagem em casa, porque lê a Bíblia e porque frequentou uma igreja evangélica durante algum tempo. E eu vou dizer assim, eu sou evangélico, né? Então eu suspeito que talvez esse número maior de evangélicos também entre jovens em Rio e São Paulo esconda o fato de que aqui há muitos evangélicos nominais, né, que não têm adesão real nenhuma. Mas de qualquer forma, né, os números assim lidos, não lidos somente pela manchete, revelam um aumento dos que se dizem sem religião, uma diminuição um tanto marcada daqueles que se dizem católicos e um número expressivo daqueles que se dizem evangélicos. Me parece, como eu venho dizendo, que esses números essas respostas não refletem necessariamente a realidade da vida religiosa dessas pessoas. Isso precisava ser averiguado. Mas o mais importante, me parece, é que, independente de números, a igreja precisa saber manter o seu testemunho. Não brigar por números. Eu já vi pessoas assim acusando esse aumento do número de pessoas sem religião como sendo uma culpa dos protestantes, né? De maneira jocosa. Eu detesto quando as pessoas usam apelidos para protestantes, para católicos, né? Eu acho que no mínimo de seriedade que exige um assunto sério assim usar os nomes exatos, né? Ou pelo menos tentar usar os nomes exatos. Eu não vou culpar nenhum grupo por isso. É claro que isso faz parte de um cenário atual em que há uma descrença nas instituições, não só religiosas. Há uma crise dessa nossa capacidade de nos agregarmos, de caminharmos juntos, de confiarmos uns nos outros e de afirmarmos coisas em conjunto. As pessoas vão sendo cada vez mais individualistas, os relacionamentos vão ficando cada vez menos estáveis, não há uma valorização da ideia de compromisso. Isso vale para relacionamentos românticos, inclusive, mas vale também para instituições. É muito mais difícil hoje você ter uma agremiação, né? Mesmo quando o assunto não é religião. É mais complicado. E essa crise das instituições, essa crise da convicção e do compromisso, do comprometimento da pessoa com um grupo, ela afeta a resposta das pessoas sobre religião também. Se antes as pessoas tinham muita satisfação em dizer eu sou de tal igreja, e ainda há pessoas assim, é claro, né? Nós não vivemos numa realidade única, mas hoje tem muito mais gente preferindo uma fluidez total, né? Me parece muito mais reflexo disso. Eu não vou culpar pentecostais por esses resultados. É claro que a gente pode dizer assim, olha, uma fé mal vivida, ela favorece a descrença nas instituições. Uma instituição que tem um propósito perverso, um propósito que não é verdadeiro, ela favorece o descrédito das instituições. Mas eu vou dizer assim, isso vale para uma igrejinha que foi aberta com finalidade financeira? Vale. Isso vale para os arautos do Evangelho? Vale. Né? Então, assim, a culpa, talvez para a potencialização, para uma aceleração desse processo de descrença nas instituições e de aversão até às instituições, ela está por aí, né? E ela pode estar, inclusive, em igrejas históricas, inclusive no meio mais tradicional das igrejas históricas também. A questão é que os escândalos acontecem, né? A questão ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Deus nos livre de sermos motivo de escândalo. Mas o fato precisamos, primeiro que tudo, me parece, orar e pedir a Deus para que, por sua misericórdia, nós não sejamos motivo de escândalo, nós não sejamos motivo de as pessoas deixarem de
de congregar. Eu não quero fazer parte desse movimento, eu não quero contribuir negativamente para isso. E me parece, e aqui é um ponto, que essa peleja que às vezes surge, essas acusações mútuas entre grupos cristãos diferentes, elas podem ajudar no processo de deterioração da confiança nas instituições. Nós podemos sim questionar doutrinas, nós podemos questionar instituições quando são obviamente perversas, mas nós não podemos sair tecendo acusações a grandes grupos, acusações generalizadoras sem responsabilidade. Isso eu penso. No mais, valorizemos esses números que estão aqui, né? Esses 27% de pessoas que se dizem evangélicas, 24% de pessoas que se dizem católicas em São Paulo, nessa faixa etária de 16 a 24 anos. Valorizemos esses 32% que se dizem evangélicos, esses 17% que se dizem católicos no Rio de Janeiro. E trabalhemos para que esses aqui, pelo menos, eles saibam o que realmente são, eles realmente entendam a fé cristã, eles realmente tenham lugar para congregar de forma saudável. Eles realmente encontrem congregações em que a vida cristã é vivida, em que o amor cristão é algo prezado, é algo valorizado. Que eles não encontrem congregações materialistas, que eles não encontrem congregações belicosas, que eles não encontrem congregações que misturam política com fé, porque isso vai levar também ao fundo do poço, isso também vai levar a desilusões, né? E isso, inclusive, pode ter alguma relação com esses números também, porque os jovens, eles têm uma consciência crítica muito aguçada e eles percebem quando a coisa não faz sentido, né? Quando uma adesão a uma linha política, seja ela qual for, ela é confundida com o Evangelho. E quando o Evangelho, que fala ao coração, o Evangelho que é essa única mensagem que pode mesmo mexer lá dentro com a pessoa e mostrar para ela que ela precisa caminhar com Cristo, quando esse Evangelho é misturado com algo de menor valor e até abafado por algo de menor valor, algo passageiro, né? Seja qual linha ideológica for, nenhuma deve ser equiparada ao Evangelho, nenhuma deve ser vendida como se fosse o discurso da igreja. É isso meu comentário, né? Tenhamos, primeiro, temor a Deus. Tenhamos sabedoria e tenhamos amor por essas pessoas. Sejam os que se dizem já sem religião, sejam esses que se dizem católicos, evangélicos ou de outras religiões. A nossa parte nós precisamos fazer. E a nossa parte é testemunhar essa mensagem de vida de Jesus Cristo, com nossas palavras e também com a nossa vida. Façamos isso, como fizeram os primeiros cristãos, mesmo num contexto adverso, mesmo num contexto em que não havia números maravilhosos e poder para mostrar para os outros. Não havia grandes catedrais, não havia uma música especialmente bonita, não havia dinheiro acumulado. Vida cristã não depende disso. Bênção de Deus e até a próxima.